Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao versículo 37. Veremos mais uma das parábolas contadas por Jesus e vamos meditar nela e aprender com ela verdades preciosas a respeito do reino de Deus. Porque todas as parábolas de Jesus têm a ver com o reino de Deus e verdades espirituais acerca desse reino. Não sei se você, quando leu, eu sei que você já leu esse texto, mas quando você leu esse texto, você parou um pouquinho para perceber o lugar em que ele se encontra dentro do Evangelho de Lucas. Os irmãos sabem que todos os escritores têm, uma linha de raciocínio, têm uma argumentação lógica, e conduzem os seus leitores às mensagens, que ele quer transmitir. Não é diferente das Escrituras Sagradas. E pela graça de Deus, nós temos o Espírito Santo conduzindo esses autores para colocar de forma perfeita cada um desses textos no seu devido lugar. E eu queria, ter mais tempo. Às vezes, quando leio algumas histórias de Spurgeon, eu fico um pouco com inveja dele. Porque ele ficava diante, do seu auditório, diante da igreja, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas pregando e o povo ali, sem olhar no relógio. Já existia relógio naquela época, mas não ficava assim, E a gente às vezes aqui tem um tempo bem reduzido, nós tentamos, ser o mais sintético possível. E por essa razão, às vezes, algumas coisas que nós gostaríamos de compartilhar, deixamos de compartilhar por conta do tempo. Então, eu quero convidar você, a depois dar uma lidinha, sabe? Pense aí no capítulo 9 de Lucas, na sequência que nós temos ali no capítulo 9, e aí também, no capítulo 10. E dentro desse contexto, eu vejo a sabedoria de Deus, do Espírito Santo, na condução dos escritores bíblicos. Mas eu quero destacar, nós não temos tempo para falar sobre isso, depois se você quiser a gente pode conversar um pouquinho ali na hora do almoço, mas eu quero destacar o contexto desta parábola especificamente. Então, do versículo 25 até o versículo 28, nós temos a introdução, um contexto. Como surgiu essa parábola? Por que Jesus contou essa parábola? E aí você vai encontrar no texto bíblico as seguintes palavras, versículo 25 ao versículo 28. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como você interpreta? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus ouviu essa resposta, então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverá. Então nós estamos aqui, diante de um intérprete da lei, conversando com Jesus. Esse intérprete da lei, ele era um perito na lei. Ele era um profundo estudioso da lei de Deus. Ele era um especialista
ele era um doutor na lei. E ele então faz esta pergunta muito importante para Jesus. Eu diria que é a pergunta mais importante que nós podemos fazer na vida. Como eu posso herdar a vida eterna? Como eu posso fazer parte do reino de Deus? Como eu posso me tornar um filho de Deus? Como eu posso ter uma viva, mas real, concreta esperança no além? Essa para mim é uma, se não a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer. E esse intérprete da lei fez essa pergunta para Jesus. Você já fez essa pergunta? Você já pensou com os seus botões? Como é que eu posso herdar a vida eterna? Como eu posso me tornar um filho de Deus? Como eu posso fazer parte do reino de Deus? Um reino que dentre todos os reinos é o único que pode receber esse adjetivo. Ele é eterno. Aqueles que estiveram lá no CBT hoje, ouviram isso. Os reinos grandiosos, famosos na história da civilização, todos eles caíram. Não permanecem mais até hoje. O único que permanece até hoje é o reino de Deus, e permanecerá por toda a eternidade. Eu quero fazer parte disso. Eu quero estar dentro disso. Que bom que essa fosse a intenção daquele doutor da lei. Mas a gente olha aí para o texto, você pode olhar aí para o texto, que ele fez essa pergunta com uma intenção. Qual foi a intenção? Com qual intenção ele fez essa pergunta para Jesus? Colocar Jesus à prova. Ele, na verdade, queria fazer com que Jesus ele fosse pego numa artimanha, que era a sua pergunta. A intenção do coração desse doutor da lei não é a intenção que corresponde àquilo que Deus deseja enxergar e ver no coração de uma criatura sua. E amados, hoje quantas pessoas não fazem exatamente essa pergunta, mas procuram uma igreja, procuram uma religião com uma intenção errada no coração. Eu já várias vezes, eu perdi as contas das vezes que eu fui questionado, como eu posso, pastor, como é que eu posso ser salvo? Como é que eu posso me tornar membro dessa igreja? Como é que eu posso? E quando você começa a conversar, você já percebe um semblante meio diferente na pessoa que lhe fez a pergunta. E aí, eu não sou Jesus, então eu não conheço o coração das pessoas, mas a face, né? A fisionomia, né? Ela diz muito. Os olhos, né? Diz muito. E aí você começa a perceber e a entender que a intenção daquela pergunta não é verdadeiramente uma resposta para
que ela, de fato, alcance a salvação ou se torne membro da igreja. Muitos fazem essa pergunta para dar início a uma discussão religiosa. Eu não sei se era essa a intenção aqui, ele queria pôr Jesus à prova. Muito provavelmente essa questão religiosa está aqui no arcabouço de tudo isso. Então nós precisamos, amados, e esse é um primeiro destaque aqui que eu faço nesse contexto, é olhar cuidadosamente para a intenção do nosso coração. Por que eu estou aqui? Por que você está aqui nesta manhã? Deus sabe. Eu sei porque eu estou aqui. Eu quero crer que eu sei por que você está aqui, mas eu não sei. É só você e Deus sabe por que você está aqui. Então esse doutor da lei, ele faz essa pergunta com essa intenção no coração. E Jesus, com toda a sua sabedoria, Jesus é tremendo, né? Jesus é fantástico. Eu às vezes tento imitá-lo, mas eu acabo escorregando em algumas questões, né? E aí Jesus, ele não critica, ele não fala assim, por que você está me perguntando isso? Não. Ele simplesmente fala, o quê? O que está escrito na lei? Como é que você interpreta? É mais ou menos a mesma coisa que dizer assim, olha, está lá na lei. O que a lei diz sobre isso? Era um doutor, era um especialista na lei, ele sabia o que a lei dizia. E aí ele responde com os 2 mandamentos. Um encontramos lá em Levíticos e outro em Deuteronômio. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele respondeu errado? É interessante que eu li alguns comentários, então, por isso que toma cuidado com alguns determinados livros, mesmo livros evangélicos, né, que falaram que não, ele respondeu errado. Aí eu fiquei curioso, eu falei, mas como é que esses camaradas, eles trabalham com o versículo que vem, né, que é esse versículo aqui que Jesus responde. Ixi, aí eu encontrei tanta coisa que aqui... Gostaria até de compartilhar algumas, mas... Então, cuidado. Jesus, ele aponta o lugar correto aonde aquele intérprete da lei poderia encontrar a resposta certa. E ele responde corretamente. Mas Jesus conhece bem aquele homem. E ele diz, faze isto e viverá. Aqui nós temos 2 questões bem sérias. Uma delas eu vou deixar mais para o final, tá? Mas não perca a linha de raciocínio, tá bom? Não fica pensando, o que é isso daí, e você perder o corpo da mensagem pensando só nisso daí. Mas uma segunda questão muito séria aqui, é que Jesus conhecia a vida desses intérpretes da lei. Jesus conhecia a vida dos fariseus, Jesus conhecia a vida dos saduceus, Jesus conhecia a vida dos líderes religiosos da sua época. Tanto ele conhecia, como vem aí o versículo 29. Versículo 29, nós temos o X da questão da parábola. Para a gente entender corretamente aqui a parábola e não ter uma interpretação espírita desta parábola.
Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus, com toda a sabedoria, ao ouvir essa pergunta, ele já sabia, aí tem coisa. Mas ele nem precisava ouvir essa pergunta. Ele já sabia que ali tinha alguma coisa. O próximo, para esse intérprete da lei, sabe quem era? Eram os seus familiares. Consanguíneos, que não tinham apostatado da fé judaica. Esse era o próximo. Mas também eram os judeus que faziam parte do seu círculo de amizade. Seu círculo de amizade. Este era o próximo deste intérprete da lei. Alguém que estava bem próximo, alguém que mais ou menos pensava como ele pensava, alguém que mais ou menos vivia como ele vivia, alguém como ele. E no judaísmo isso era pregado pelos rabinos. Os rabinos não ensinavam que o próximo poderia ser alguém desconhecido. E para esse intérprete da lei, próximo não se tratava de alguém desconhecido, de uma pessoa desconhecida, ou de uma pessoa que não fazia parte do seu círculo de amizade. Jesus já sabia disso. E então Jesus conta esta parábola. Jesus conta a parábola do bom samaritano. Vejam bem, gente, olha, a parábola do bom samaritano, ela é contada a partir desta questão, desse X da questão do versículo 29. Da pergunta: quem é o meu próximo? A parábola do bom samaritano é contada a partir dessa pergunta. Jesus vai, numa linguagem bem própria dele, definir para esse intérprete da lei quem era o próximo dele. Já que o seu entendimento tinha sido adulterado pelos rabinos. E por muitos que ele tinha ouvido, no decorrer da sua vida religiosa, sobre essa questão. Vamos para a parábola. Versículo 30 até o final, versículo 37. Então fica com isso em mente. Tá? Essa parábola, ela foi contada para responder à pergunta: quem é o meu próximo? Feita por aquele intérprete da lei. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, um levita descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele,
E chegando-se, pesou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aí Jesus pergunta: qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Essa estrada entre Jerusalém e Jericó era uma estrada conhecida, era uma estrada que realmente havia um certo fluxo, tá, de pessoas que usavam ela. Ela tinha mais ou menos cerca de uns 15 quilômetros e ela era, né, um declive, tá, bem acentuado, de mais ou menos 1000 graus de diferença. Jerusalém está aqui a 800 ou 700 metros acima do Mar Morto, e Jericó é a cidade mais baixa, pelo menos na época, conhecida, tá? E ela ficava a cerca de 300 quilômetros abaixo metros do Mar Morto. Então era, né? E tinha desfiladeiros dos 2 lados, havia muitas cavernas. Então, até na época de Jesus, ela era estudada, ela era, né, tinha assim um apelido, né? A ladeira de sangue. Porque ali, o pessoal que viveu naquela época sabia que, né, vira e mexe, acontecia alguma coisa muito semelhante a esta que aconteceu com esse certo homem na história de Jesus. Hoje a gente conhece alguns caminhos, né? Não sei se ladeiras ou tudo, aqui na nossa própria cidade, né? Você sabe que ali, né, é complicado. Já ouvimos muitas histórias. Sai, né, quase de semana após semana, notícias de alguém, né, assaltado ali ou alguma coisa acontecendo ali. Tá? Então, aqueles que ouviram, né, esse intérprete da lei e aqueles que, né, depois ouviram essa parábola contada aí e escrita e lida, eles sabiam do que Jesus estava falando. E aí nós vemos que o sacerdote e o levita, eles estão descendo de Jerusalém para Jericó. Uma boa parte, a maioria dos estudiosos e dos comentaristas dizem que muito provavelmente tanto o sacerdote quanto o levita, eles, depois de cumprirem a sua obrigação, tá, religiosa lá no templo em Jerusalém, tá, eles estavam descendo para sua casa. Eles já tinham cumprido, né, tudo aquilo que eles tinham que cumprir em relação à religião que eles tinham. O sacerdote fazendo lá o seu papel no templo e o levita também fazendo ali o seu papel. Terminou o expediente. Aí eles vão para casa. E aí eles olham cidadão ali caído. Não sei se eles tinham ouvido alguma mensagem, alguma pregação. O levita também provavelmente tinha cantado lá, né, todo, e vem, e o que eles fazem, gente? Passam de largo. Não dão a mínima atenção àquele que estava semi-morto, caído num caminho no qual eles passaram.
E aí, no texto diz, deixa eu pegar aqui a palavra aqui no texto. Aí, certo samaritano que seguia o seu caminho. Nós podemos entender pela parábola que esse samaritano, ele de vez em quando passava por ali. Era uma rota do seu, sei lá, da sua profissão, do seu afazer, né? Eu vou falar do seu dia a dia, não é que ele passava todo dia por aquele caminho. Provavelmente um comerciante, e ele então passava por ali. Ele estava ali na sua vida normal, no seu dia a dia. Ele não tinha adorado nenhum Deus. Ele não tinha saído de uma reunião religiosa. Ele estava no seu caminho, levando a sua vida. Mas há um detalhe aí no texto, que quando ele passa e ele vê, o que acontece no seu coração? Ele se compadeceu. Aquilo que o sacerdote deveria ter sentido no coração, e aquilo que o levita deveria ter sentido no seu coração, porque eles acabaram de prestar um culto a Deus, eles não sentiram. E aí Jesus já dá uma, aquela, como é que faz assim, um tapinha, com luva de pelica, na face desse intérprete da lei, porque ele falou assim, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, e amarás o teu próximo, como a ti mesmo, tal. Jesus já dá aquela cutucadinha, está vendo? Sacerdote, levita, pessoas que fazem parte, do seu círculo, que ele era um escriba, um intérprete da lei, eles não demonstraram esse amor. Eles não demonstraram nem amor a Deus e nem amor ao próximo. É uma história bem simples, não é, gente? Tão simples que aquele doutor da lei não teve como responder, não teve outra resposta, ele não tinha outra resposta para dar. A não ser quem foi que foi o próximo, daquele semi-morto, daquela pessoa que foi ali assaltada. O que usou de misericórdia para com ele. Você vê alguma coisa a mais nessa expressão do coração daquele intérprete da lei? Eu já li essa parábola várias vezes e eu não tinha percebido isso. E quando estudando para a pregação, o Espírito Santo tocou no meu coração e ele mostrou algo. E que eu tive que parar e chorar diante de Deus. Porque com essa resposta, o que usou de misericórdia, aquele intérprete da lei nem conseguiu falar o samaritano. Tamanho era o seu preconceito. Ele não conseguiu. Jesus foi muito claro. E ele que o samaritano passou por ali, e ele que se compadeceu. Mas o coração desse intérprete da lei estava tão endurecido que ele nem conseguiu falar a palavra samaritano. E aí uma outra coisa, que Jesus, ele deixa aqui nas entrelinhas, Olha, o menos improvável dos três foi aquele que demonstrou compaixão, demonstrou esse amor que está lá na lei pelo próximo. O menos improvável.
E amados, isso é para fazer-nos parar e pensar. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida cristã? Talvez, apesar do nome Isaías ser um nome de profeta, eu não sou profeta, no sentido do meu xará lá do Antigo Testamento. Mas pode ser que você, ao sair desse culto, o Senhor vai colocar uma situação semelhante a essa, parecida com essa. Uma situação que tem alguma coisa a ver com essa. Como é que você vai lidar com isso? Puxa, mas eu moro tão longe, se eu parar e eu não vou chegar. É algo, amados, que nós precisamos parar, sim, e pensar. E graças a Deus que temos a palavra de Deus para fazer isso, porque nela nós encontramos a verdade. Agora eu quero também chamar a sua atenção para a resposta de Jesus. Jesus, ele não disse, vai, procede de igual modo e viverás. Ou herdarás o reino de Deus. Por que Jesus não faz isso? Porque a salvação não é pelas obras. Então, amados, a gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação errada e espírita desse texto. A salvação não é pelas obras. A salvação é pela fé e pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Então, quando Jesus simplesmente ele fala assim, vai, tá? E procede de igual modo, simplesmente Jesus está dizendo, olha, você acabou de afirmar que a lei se resume em amar a Deus e amar ao próximo. Vai, faz isso. Não apenas cite verbalmente isso. Não apenas ensine àqueles que estão buscando um certo conhecimento religioso em você, mas faça isso. Ame de fato. Quem aqui que se lembra do texto que lemos logo no começo desse culto? Quem se lembra? Tiago. O que diz Tiago? Não só ouvir, mas praticar. Praticar a palavra de Deus. Agora, o que tudo isso tem a ver comigo e com você? Já dei aqui algumas dicas, mas eu gostaria de reforçar algumas aqui. Primeira delas, a essência do Evangelho de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e quando nós falamos em amar a Deus sobre todas as coisas, há a implicação de amar a Deus 24 horas por dia. É amar a Deus acima da nossa esposa, do nosso marido, do nosso filho, daquela pessoa que nós amamos. Gente, isso é loucura para o mundo. Mas não pode ser loucura para aqueles que fazem parte do reino de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas não é deixar de fazer aquilo que está relacionado ao reino de Deus, à igreja de Jesus Cristo, para depois. Jovens, cuidado com isso. Pais, cuidado, porque tem muitos pais que dão essa orientação para os filhos. Não, filho, primeiro você vai e se forma.
Aí depois você pensa, você quer ser o quê? Quer ser um missionário? Você quer ser um pastor? Você quer ser um levita? Você quer ser... depois você... Mas primeiro você precisa garantir o quê? O seu dinheiro, o seu ganha-pão. A sua formação. A sua realização profissional. Gente, quem dá esse tipo de orientação se assemelha muito ao intérprete da lei. Eu sei que nós, muitas vezes fazemos isso. Eu creio que até eu tenha feito isso. Com a melhor das intenções do nosso coração. Mas a melhor das intenções do coração humano, sabe onde está hoje? Está lá no inferno. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus. E praticar a palavra de Deus. Aquilo que esse intérprete da lei não estava fazendo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, não é brincadeira, não. Não é brincadeira, porque se vocês lerem aí o contexto, né, onde aparece mais tarde um pouquinho, no capítulo 10, Jesus, ele vai falar sobre o preço, não o preço da salvação, mas o preço de ser discípulo de Jesus, o preço de seguir Jesus, o preço de ser um filho de Deus autêntico, fiel neste mundo, que dá a cara para bater. E o primeiro ponto que Jesus coloca ali é negar-se a si mesmo. A essência do Evangelho de Cristo é amar ao próximo como a si mesmo. Jesus resumiu toda a lei nesses 2 mandamentos. Jesus disse em certa ocasião para aqueles apóstolos, olha, vocês vão ser reconhecidos se o pessoal de fora vê o quê? O genuíno amor de um para com o outro, se vocês se amarem. Se amarem a ponto de dispor da própria vida pelo outro, pelo próximo. Amar ao próximo como a si mesmo significa você olhar para aquele irmão que você... Sabe, você tenta usar até Coca-Cola para descer. Porque João vai dizer isso. Como que você pode dizer que ama a Deus se você não ama o seu irmão que está sentado aí do seu lado? Ou então nem está sentado do seu lado, porque você viu que ele sentou ali e você já foi para o outro lado. Eu sei que eu estou falando aqui, gente, para vocês falarem isso para os outros, não é para você. Mas eu gostaria que você pensasse nisso. Quando a gente vê dentro de uma mesma igreja, um irmão que não consegue olhar, ou olha torto para um outro irmão, alguma coisa está, ou a Bíblia está errada, ou a confissão de um ou do outro está errada, ou o entendimento de um ou do outro está errado. Mas um segundo destaque que eu queria fazer, o que isso tem a ver comigo e com você? É que a salvação não se restringe apenas ao conhecimento teórico, a afirmações dogmáticas, mesmo que corretas, ou a observação de certos ritos. Salvação não se restringe a isso. A salvação tem a ver com ação, atitude e prática, como nós vemos no texto que lemos. E ainda mais em toda a discussão, né, de Tiago, quando ele vai dizer que, olha, a fé
sem obras, o que que ela é? Ela é morta. Gente, não sou eu, não é, mas é o próprio Espírito de Deus que inspirou Tiago a escrever isso. Em terceiro e último lugar, um coração sem amor pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Um coração cheio de amor age e socorre o próximo como fruto desse amor implantado no seu coração pelo Espírito de Deus. Amados, nós estamos rodeados de pessoas semi-mortas. Semi-mortas espiritualmente falando. Semi-mortas emocionalmente falando. Semi-mortas psicologicamente falando. Semi-mortas relacionalmente falando. Como é que tem sido a nossa ação, a nossa atitude? Semelhante à do sacerdote? Semelhante à do levita? Ou semelhante à do samaritano? Como ser humano, as atitudes mais comuns é a do sacerdote e do levita. Mas como alguém que realmente ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, 24 horas por dia, a atitude seria semelhante à do samaritano. Eu olho para a minha vida e vejo que algumas vezes eu agi como sacerdote. Algumas vezes eu agi como levita. Mas dou graças a Deus que também algumas vezes eu agi como samaritano. Quem me dera agir todas as vezes como samaritano. E daí vem uma outra questão, que não é por guardar a lei que alguém será salvo. Se aquele intérprete da lei pensasse direitinho na resposta que ele deu, ele já ia falar: pô, mas isso é impossível. Como que é amar a Deus com toda, né, o coração, com toda a mente, com todas as forças, 24 horas por dia? Eu não consigo, então eu estou perdido. É isso mesmo, eu e você estamos perdidos. Se não fosse a graça de Jesus. Eu não gosto de alegorizar. E Agostinho, Todd gosta muito do Agostinho, mas ele alegorizava e assim, eram umas coisas, né, muito interessantes. Mas graças a Deus que houve um samaritano na minha vida. Que pela graça de Deus, hoje eu estou aqui. E quero fazer como este fez, como aquele fez, e como tantos outros filhos de Deus têm feito. E você? Abaixa a sua cabeça. Enquanto isso, o grupo de louvor, a equipe de louvor pode vir para a gente adorar mais uma vez a Deus com a música. Mas eu queria que você pensasse, olhasse para o seu coração, olhasse para algumas ações recentes. Se você se assemelhou ao sacerdote, se você se assemelhou ao levita, ou se você se assemelhou ao samaritano.
Pai amado, nos dê a graça, porque humildemente nós reconhecemos que dependemos do Senhor, até para amar o Senhor. Todo o nosso coração, nossa mente, as nossas forças, e amar ao próximo. Próximo que fez uma escolha diferente daquela que sabemos que é a correta, por exemplo, na sua vida sexual. Aqueles que na busca por riquezas adentraram num mundo que em nada é o melhor dos mundos. Pessoas, ó Pai, que vivem de uma forma tão diferente da gente. Possamos demonstrar esse amor. Olhar para elas como criaturas do Senhor. Olhar para elas com compaixão. E iluminados pelo Teu Santo Espírito, entender o estado nas quais elas se encontram. E poder estender a mão e ajudar. E ser um instrumento usado por Ti de salvação, de restauração, de edificação. É em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos. Amém.